Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série AE e dessa vez conversando sobre deficiência auditiva e orientações interventivas. Para entendermos um pouco mais sobre esse contexto, é importante lembrar que deficiência auditiva é uma perda parcial ou perda total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: de 25 a 40 decibéis entende-se como surdez leve. Entre 41 e 55 decibéis, surdez moderada. De 56 a 70 decibéis, surdez acentuada. De 71 a 90 decibéis, surdez severa. E acima de 91 decibéis, surdez profunda e a chamada anacusia, que é a ausência total aí da percepção de qualquer possibilidade auditiva sonora. É importante lembrar que a avaliação para essa perda auditiva ela é realizada pelo fonoaudiólogo, que tem habilitação para esse fim específico, e lá, a partir dessa avaliação e de outros exames solicitados pelo médico, pelo neurologista, pelo neuropediatra, pode-se entender aí o tipo de perda auditiva que o sujeito tem e a possibilidade ou não do uso de algum recurso de tecnologia assistiva que possa auxiliar esse sujeito na sua melhor captação para essa condição auditiva sonora. Em muitos casos, quando se tem uma surdez acentuada ou com pouca possibilidade de percepção do som, já se orienta a utilização de uma língua, que é a língua brasileira de sinais, Libras, como ferramenta de comunicação para esse sujeito. Entendendo que essa é a nossa segunda língua oficial, portanto, para a pessoa surda, fazer o uso da Libras é dar a esse sujeito uma identidade para que assim ele consiga se adequar ao universo das pessoas surdas. Oralizar ou forçar a oralização de uma pessoa surda não leva esse sujeito a se entender como ouvinte e nem como alguém que tenha a surdez. Portanto, é importante que, independente de oralizar ou não, que ele tenha acesso à sua língua, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, para assim ele conseguir entender e estar em todos os espaços, dentro da condição que esses espaços oferecem como apoio que gera acessibilidade. Então é sempre importante, enquanto AE, seja no processo de execução para estimulação, enquanto atividade complementar, seja no processo de execução de atividades no sentido de enriquecimento, que são as atividades suplementares, diretamente voltado à pessoa com deficiência auditiva. É importante que o profissional que está no serviço de atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional, ele tenha ou busque por formação básica, enquanto entendimento da Libras, para compreender alguns elementos importantes que serão necessários no processo de intervenção junto a esse sujeito. Também entendemos que deveríamos, a partir das políticas que nós já temos, termos em diversos espaços salas específicas, salas de recurso multifuncional específicas para a oferta do AEE enquanto condição voltada à pessoa com deficiência auditiva. A gente ainda não tem essas salas direcionadas especificamente para a pessoa surda. Então, esse sujeito continua sendo público-alvo das salas de recurso multifuncional convencionais e isso gera o entendimento de que os profissionais que ali estão devem buscar por capacitação para o domínio básico acerca da Libras. E aí algumas dicas importantes nesse processo de intervenção da pessoa, do aluno com deficiência auditiva. Ao planejar atividades lúdicas, é importante sempre valorizar aquelas que podem ser melhor compreendidas visualmente. Essas atividades visuais para a pessoa surda é muito mais funcional e rica em informação, porque vai proporcionar a percepção visual para cores, formas, tamanhos,
a associação de figuras e o sinal da língua brasileira de sinais, da Libras, ou qualquer outra ferramenta que, de ordem visual, garanta melhor compreensão por parte da pessoa com deficiência auditiva. Em sala de aula ou durante o atendimento educacional especializado, é importante sempre que esse aluno ele esteja na sua frente enquanto profissional e que você fale diretamente voltado para ele, para que ele visualize o seu movimento bucal durante a execução dessa fala, independente desse aluno ser oralizado ou não. Então fale sempre de frente para ele e dirija-se a ele quando quiser executar algum tipo de solicitação ou de comando. Entendendo que, nesse contexto, fazendo uso ou não de ferramentas do alcance de entendimento da pessoa com deficiência auditiva, no caso Libras, instruções simples ou instruções com pistas visuais antes de iniciar uma atividade são muito bem-vindas. Não dê comandos muito amplos e muito complexos, porque pode haver aí ainda um processo de construção vocabular que não aconteceu como deveria. E isso pode gerar uma dificuldade na interpretação daquilo que você solicita. Proponha em atendimento, inicialmente a intervenção individualizada, mas em seguida propõe atividades em dupla, em trio, gerando aí possibilidade de trocas, de mediação por trocas, de sociabilidade desse sujeito, de elevação da sua autoestima pela participação com atividades aí junto a outras pessoas que vão auxiliá-lo e ele também poderá auxiliar esse sujeito de outra forma. Jogos de imitação favorecem a expressividade, a comunicação, jogos de associações, a partir do uso de imagens, jogos adaptados para a pessoa com deficiência auditiva. Já temos jogos aí educativos matemáticos, de leitura com a língua brasileira de sinais envolvidas aí, em vez da palavra, o sinal ou o sinal junto com a palavra, para que ele possa compreender melhor o contexto como um todo, associação de figuras com a palavra junto com o sinal, ou a palavra separada do sinal para que ele possa compreender a palavra fazendo associação com o sinal. Então existem diversas possibilidades de intervenção lúdica, que já temos construídas por algumas empresas especializadas, mas também são muitas atividades elaboradas pelo próprio profissional do AEE voltado aí à pessoa com deficiência auditiva. Tá? É importante, durante o processo de intervenção junto à pessoa com deficiência auditiva, solicitar também práticas com um profissional que trabalhe com língua portuguesa para surdos, porque pode haver aí algumas dificuldades ao longo do processo escolar em função das diferenças que temos entre um texto, uma conversação em Libras e um texto, uma conversação na nossa língua portuguesa. Tá? Mas o respeito à língua brasileira de sinais deve sempre existir. A não imposição de oralização como obrigação de falar não pode mais ser colocado para a pessoa com deficiência auditiva. E se isso acontecer, que você continue fazendo a cobrança pela língua brasileira de sinais, porque esse é o caminho para a inclusão social, educacional, profissional da pessoa com deficiência auditiva. Nós temos diversas conquistas nesse sentido e cada vez mais o AEE se faz importante como ferramenta de base nesse processo de estimulação para o que chamamos de ensino e aprendizagem enquanto ferramenta inicial nesse espaço escolar e que demanda aí de nós cada vez mais entendimento acerca do funcionamento da pessoa com deficiência auditiva e de como melhor adequar qualquer atividade, seja ela complementar ou suplementar, a partir do uso de tecnologias assistivas diversas, desde um recurso simples aos recursos de suporte mais complexos e ampliados enquanto custos, que gere possibilidade para esse sujeito estar funcionalmente em qualquer espaço, fazendo o melhor uso possível desse espaço. Então esse foi mais um vídeo da série AEE, onde a gente falou um pouquinho sobre tecnologias assistivas dentro da condição também da deficiência auditiva e algumas dicas que podem ser úteis ao profissional do AEE, que também devem ser repassadas
ao professor de sala de aula, gerando inclusão adequada. Tá? Abraços e até o nosso próximo vídeo.